Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para compartilhar com os irmãos um texto que está no Manancial, que foi a missionária Neonice de Souza que escreveu. O Manancial é uma publicação diária de meditações da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então eu só vou ler o texto da irmã Neonice e vou compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, podemos começar orando. Senhor Jesus, que nós possamos saber a importância que existe em o Senhor ter vindo ao mundo para nos salvar. A importância que existe no fato de que Deus o enviou para nos resgatar. Fica conosco, Senhor, abre as nossas mentes, os nossos entendimentos, para que nós possamos realmente compreender essa verdade eterna. Perdoa-nos em teu nome, é o que pedimos. Amém. Meus irmãos, então o texto pergunta por que Jesus veio. E para isso nós vamos ler João 3, do versículo 16 ao 21. Então, obviamente, o versículo 16 é um versículo que todos, ou a maioria das pessoas conhecem, é o versículo que é mais citado da Bíblia. Então, nós vamos começar por ele. E diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. E a irmã missionária Leonice de Souza escolheu o versículo 16 para ser o nosso versículo-chave, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele não veio por causa de raça, das enfermidades, de doenças, de conflitos, de idade, de sexo, não. Jesus veio porque Deus amou. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, que eles se esconderam de Deus e fizeram roupinhas de folhinhas lá para esconder a sua nudez. Quando Deus chegou lá no local onde eles estavam, o que ele fez? Ele teve que matar 2 animais para fazer roupas de pele para cobrir a nudez deles. Então, o pecado gera morte. E é por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, porque Deus amou. Ele amou tanto a gente que falou: nossa, vou mandar meu filho para lá, para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não morra, possa ter a vida eterna. E é por isso que Jesus veio e sofreu tanto assim. Então foi o maior amor incondicional de Deus que trouxe Jesus Cristo ao mundo. Por quê? Porque Deus nos ama. A presença de Deus em nossa vida é manancial de água límpida que jorra para a eternidade. Então é como se esta cascata de água nunca parasse, que ela corresse sempre, sempre muito grande, muito limpa e nunca se extinguisse. Então é uma corrente que não para de jorrar. Porque Jesus dizia, ele diz lá na Bíblia: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornar nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso está em João 4, versículo 14. Então Jesus estava falando isso para a mulher samaritana no encontro que eles tiveram lá no poço. Porque no começo, a princípio, a mulher não tinha entendido. Ela achava que Jesus estava falando de água de beber, ó, água de verdade. Mas não, Jesus estava falando dessa sede que nós temos interior para saciar essa questão de nós nunca estarmos satisfeitos, sempre angustiados, porque essa realização só existe em Jesus.
Então a mulher samaritana recebeu dessa água quando creu em Jesus Cristo. A sua decisão fez dela filho de Deus. E logo em seguida, uma proclamadora de boas novas de Jesus. Que testemunho maravilhoso do amor divino. Então, quando a mulher na beira do poço conversou com Jesus e entendeu que ele sim era aquele que viria, era o Cristo que iria salvar o mundo, o que ela fez? Ela largou o seu cântaro, creu em Jesus Cristo, largou o seu cântaro e foi proclamar a existência de Jesus para as pessoas de onde ela morava. Ela falou, nossa, vem aqui, ó, vem ver quem foi que eu conheci. A pessoa que está lá perto do poço. Ele é o Cristo. Então a primeira coisa que ela fez foi evangelizar. Por quê? Era tanta água viva dentro dela que aquilo começou a jorrar para o exterior. Por isso que a gente não pode ser agente secreto de Jesus Cristo. É impossível. Porque nós estamos tão cheios da vida que o Senhor nos dá que é impossível fingir, ó, eu sou crente, mas ninguém precisa saber. Não, eu penso assim, você não precisa enfiar Jesus goela abaixo das pessoas, né, na marra. Você tem que crer em Jesus, e só tem esse assunto, e fica torturando a pessoa. Não, mas você tem que estar tão pleno do Espírito Santo, tão encharcado deste amor, que é impossível que a pessoa que tenha contato com você não reconheça Jesus Cristo nos seus passos. O amor de Deus nos leva a amar. E quando amamos com amor incondicional do Criador, abençoamos as pessoas que estão perto e abençoamos as pessoas que estão longe. Porque o amor de Jesus irradia. Né? Então nós vamos refletindo o amor de Jesus por onde quer que a gente vá. Então, Filipenses 2,8 diz assim, ele, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, Jesus tanto amou, Deus tanto amou a gente, que ele fez? Ele entregou seu filho sem igual para se colocar no nosso lugar. A obediência de Jesus nos levou à vida eterna. Então, o que acontece? O amor de Deus nos leva a amar e o perdão dado por Jesus Cristo é que nos torna portadores dessa graça. E a graça é o quê? É um favor que a gente não merecia. É algo que Jesus fez não porque a gente fosse bonzinho ou porque a gente estava se comportando, como quando uma criança se comporta durante o ano e alguém fala assim, porque você se comportou, você vai ganhar um presente. Não. Na verdade, nós somos contemplados com este amor na medida que aceitamos Jesus Cristo na nossa vida, porque Deus tanto nos amou e Ele nos deu de graça este amor para que nós possamos ter vida. Mas esse amor que nos foi dado de graça custou muito para Jesus Cristo, né? Não foi pouca coisa não. Ele sofreu demais por nossos pecados. Ele carregou sobre si, todos os pecados do mundo. Então, a presença de Jesus atrai todas as pessoas que dele necessitam, atrai os famintos, os sedentos espirituais. Muitas vezes a gente nem sabe como é que nós nos chegamos a Jesus, porque o Espírito Santo nos tocou e nós passamos a perceber coisas que antes não percebíamos e começamos a entender quão miseráveis nós somos. Então, só Jesus pode dar o alimento verdadeiro e a água límpida para matar a sede e a fome do homem. O amor é impactante. Deus é amor. Então, a gente muitas vezes procura satisfazer essa necessidade de Deus com várias coisas, fazendo várias técnicas, procurando vários gurus, várias sensações. Procure em todos os lugares algo que preencha esse vazio de eternidade que Deus colocou no coração do homem. Mas só há um lugar que você pode resolver esta questão. É aceitando Jesus Cristo Senhor. É crendo que Ele é o Salvador da sua vida e que Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos viver um dia com Deus. Porque Ele virá nos buscar, Ele prometeu. Ele virá nos buscar. Então, nós temos que viver
de acordo com esta promessa. Então, se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, presta atenção. Procura mais desse Senhor maravilhoso que é Jesus. Pega a Bíblia, tenta entender, conversa com alguém que possa te explicar melhor. Tem gente que fala assim, eu pego a Bíblia e não entendo nada. Não tem problema. Sempre haverá alguém que possa te explicar. E mais, a palavra de Deus diz assim, né? Que se você não tem sabedoria, você pode pedir para Deus que Ele dá. E se você já aceitou Jesus como seu Salvador, como Salvador da sua vida, você tem que ser grato todos os dias da sua vida. Você não pode viver murmurando, reclamando da situação e das coisas que não acontecem como você gostaria que acontecesse. Porque a gente tem que se lembrar todos os dias que Deus nos amou e mandou Jesus. Ele nos ama eternamente. E Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, por que que Jesus Cristo veio? Porque Deus nos amou. Então, o nosso manancial termina assim, ó. Pense nisso. A obediência de Jesus nos livrou da morte eterna. Se Jesus não tivesse submetido à morte, ao sofrimento, a suportar todas as coisas que ele suportou por nós, nós não teríamos a oportunidade de ter uma vida eterna ao lado de Deus. Amém? Bom, irmãos, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E termino, lógico, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.